Olá pessoal, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Metalurgia dos Metais Não Ferrosos, falando de metalurgia extrativa com foco em hidrometalurgia. E hoje nós iremos falar sobre as reações de oxirredução. Essa é a parte 1 da nossa aula. As reações de oxirredução, então, pessoal, são aquelas que envolvem transferência de elétrons, aquelas que têm mudança no número de oxidação das espécies. Vai ter uma espécie em que o seu número de oxidação vai aumentar e vai ter uma espécie em que seu número de oxidação vai diminuir. Na hidrometalurgia, nós temos diversas aplicações para esse tipo de reação. A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre a aplicação, por exemplo, na lixiviação, e aqui eu trouxe como exemplo a reação de cianitação do ouro. Nós vimos que essa é uma reação também de complexação. Eu estou formando um complexo de ouro aqui no meu produto. Mas perceberemos daqui para frente que ela tem um componente de oxirredução muito importante. Foi descoberto com o passar do tempo. Então, uma das aplicações aqui das nossas reações de oxirredução é a lixiviação. Não é só nesse caso do ouro, né? Qualquer outro exemplo em que eu transforme o meu metal em uma espécie iônica através de processo de oxirredução, eu estou fazendo, de certo modo, uma lixiviação. O processo de cementação. Cementação é a precipitação de uma espécie metálica, na sua forma metálica, através de reações de oxirredução, ok? Então, a cementação nada mais é do que uma precipitação. É o inverso da lixiviação. A redução por hidrogênio, onde eu utilizo o hidrogênio como um agente redutor que irá reduzir a minha espécie metálica. Nesse caso aqui, olha, um exemplo clássico de redução por hidrogênio do níquel. Então, o níquel 2+, vai para níquel metálico. Processos de eletrorecuperação em geral, onde eu vou utilizar um anodo, onde será feita a deposição do meu metal no seu estado sólido, né, no seu estado metálico, e ele vai ter um par, né, de eletrodo, onde o segundo eletrodo é o nosso cátodo. Nós vamos ver o processo de eletrorecuperação mais para o final do curso. Os processos de corrosão também são processos de oxirredução. Por exemplo, a corrosão do ferro, na presença de umidade, que nós temos costume de perceber quando a gente vê um prego, por exemplo, a gente deixa aquele prego ali jogado e ele fica ali meio esverdeado, depois ele fica com uma tonalidade um pouquinho mais avermelhada. É um processo de formação de ferrugem, né? A ferrugem é o hidróxido de ferro, que acontece quando eu tenho água e oxigênio agindo então como agente redutor, agente oxidante, né, do nosso ferro metálico. Nós queremos entender os processos de oxirredução, então, para controlar melhor os processos hidrometalúrgicos. Nós já vimos os processos de oxirredução lá na química básica, lá na química geral, lá no colégio, e agora a gente vai utilizar esses conceitos que são conceitos bem básicos mesmo, não precisem se preocupar. São conceitos bem simples que a gente consegue aplicar lá na hidrometalurgia. Vamos lembrar um pouquinho sobre as semi-reações. Vamos pensar aqui, olha, na nossa reação de redução por hidrogênio, que é uma reação clássica da hidrometalurgia. Então, nós temos o níquel 2+, na sua forma aquosa, na presença de H2 gasoso, ele vai formar níquel metálico mais 2H+, aquoso. Observe que isso aqui é o que nós chamamos de reação global. Ela vai poder ser decomposta em duas reações
como veremos a seguir. O primeiro ponto a ser observado, que é importante, é a variação do número de oxidação. Observe que o níquel ele tinha um número de oxidação 2+, e ele partiu para o número de oxidação 0. E o H2, que tinha um número de oxidação 0, partiu para o número de oxidação +1. Então, observe que eu reduzi, pois diminuí o meu número de oxidação, e aqui eu oxidei, pois aumentei o meu número de oxidação. Como o H2 ele foi oxidado, ele agiu como a espécie que reduziu o Ni2+. Então, ele foi o agente redutor. E o Ni2+, agiu como a espécie que oxidou o H2. Então, ele é o meu agente oxidante. Observe que nós analisamos aquela reação da redução do níquel por hidrogênio como acontecendo ao mesmo tempo, né? Como se elas estivessem em contato, tivessem misturado aqueles dois reagentes e formado aqueles produtos. Uma característica importante das reações de oxirredução é que não é necessário que os reagentes estejam em contato entre si. Eu apenas preciso fechar um circuito elétrico e assim a minha reação vai ocorrer. Igual como nós vimos lá na pilha de Daniell, né? A pilha de Daniell é ligada por um conector elétrico. Aqui eu tenho uma pilha, uma ponte salina para garantir um equilíbrio iônico da minha solução. E mesmo o cobre e o zinco não estando em contato direto um com o outro, a reação vai acontecer. O cobre vai reduzir, já que ele tem um potencial de redução maior do que o do zinco, e o zinco vai oxidar, já que ele tem um potencial de redução menor do que o do cobre. Quando isso acontece, vai gerar uma corrente elétrica passando do zinco para o cobre. Essa é a reação de pilha tradicional. Observe, então, que se eu forçasse que a corrente elétrica passasse do cobre para o zinco, eu faria com que essa reação acontecesse no sentido inverso. Isso é o que nós chamamos de eletrólise, e nós vamos estudar mais no final do curso, nos processos de eletrorecuperação. Essa reação de redução do cobre e de oxidação do zinco, ela pode ser escrita como duas reações separadas, tal qual acontecem separadas caso eu queira. Obviamente, elas também acontecerão se estiverem no mesmo meio e se estiverem em contato direto entre si. As duas reações separadas podem ser escritas dessa maneira: Cu2 aquoso mais 2 elétrons formando o Cu sólido. O Zn sólido formando o Zn2 aquoso mais 2 elétrons. Observe que a primeira reação eu escrevi no sentido de redução, porque é o que está acontecendo na minha reação. E a segunda semi-reação eu escrevi no sentido de oxidação, que é o que está acontecendo na realidade. Fazendo então a soma dessas duas semi-reações, eu tenho a minha reação global, que é Cu2 aquoso mais o Zn sólido, formando o Cu sólido mais o Zn2 aquoso. Ok? Então, independente de estar conectado fisicamente, né, em contato fisicamente ou não, a gente vai observar que sempre vai acontecer, então, uma reação anódica, que é a reação de oxidação, uma reação catódica, que é a reação de redução. Eu preciso de um condutor iônico para manter o equilíbrio da minha solução e a minha solução não ficar saturada e assim
aí assim a minha reação não acontecer mais devido à saturação da solução, e um condutor elétrico para que haja a passagem dos elétrons de um eletrodo para o outro eletrodo. Vamos analisar a reação de oxirredução do ouro por cianetação. Nós já vimos ela anteriormente lá nos processos de complexação, mas agora a gente vai analisar ela por outra ótica. Observe que nós temos 4 ouros, mais 8 NaCN, mais oxigênio, mais 2 H2O, formando 2 NaOCN2, mais 2 NaOH, mais H2O2. Essa reação ela foi proposta em 1984 por Elsner, né? E um pouco tempo depois, Bodlin, ele sugeriu que na realidade essa reação não acontece assim diretamente, ela acontece em 2 etapas. A primeira etapa é 2 ouros mais 4 NaCN mais O2 mais 2 H2O, formando 2 NaOCN2 mais 2 NaOH mais H2O2. E depois, na presença do peróxido de hidrogênio, o ouro também iria formar o complexo com cianeto. Então, o ouro que ainda está em solução na presença do cianeto, agora sem a necessidade da presença do O2 e do H2O, mas sim na presença do peróxido de hidrogênio, eu formarei a espécie 2NaOCN2 mais 2NaOH. Então, olha só que são reações, de certa forma, sequenciais, porque o ouro inicia o processo, então, na presença de oxigênio e água, e essa água formando H2O2, esse H2O2, que é um produto da primeira reação, se torna um reagente da segunda reação, auxiliando que a reação continue a acontecer. O Kudryk e o Kellogg, em 1954, sugeriram que a natureza dessas reações elas fossem eletroquímicas. E o Habash, em 67, ele propôs quais seriam as reações anódicas e catódicas. Foi proposto, então, olha, que nós tínhamos essa seguinte configuração: 2 ouros mais 4 CN-, formando 2 AuCN2- mais 2 elétrons. Observe aqui, olha, que o meu ouro está oxidando. E o O2 mais 2H2 mais 2 elétrons, formando H2O2 mais 2OH-. Então, eu teria aqui, olha, 2 semi-reações. Então, a reação geral de complexação do meu ouro, na verdade, ela tem um componente de uma reação de oxirredução. Então, pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui para vocês anotarem todas as informações no caderno e colocarem as dúvidas aqui nos comentários do nosso vídeo. Quem tiver aula com a gente, pode colocar as dúvidas lá no nosso fórum, mandar por e-mail, que eu vou responder a todo mundo. Muito obrigado a todos vocês, uma boa semana de estudos e até a parte 2 da nossa aula de oxirredução aplicada à hidrometalurgia.